Olá, muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Começa aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Estamos no ar pela rede Jovem Pan News e também aqui no nosso canal no YouTube, o canal Jovem Pan News. Seja bem-vindo. Hoje, quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, e a gente segue apresentando para você as principais notícias do dia. Te convido também a participar pelo Twitter. A nossa hashtag é Jornal da Manhã. Continue ligado até às 11h30. Vamos juntos com as notícias de hoje. Agora, os destaques do Jornal da Manhã, segunda edição. O presidente Michel Temer volta a defender a Constituição e aproveita para criticar Bolsonaro e Haddad. Luciana Verdolim. O presidente Michel Temer diz que uma nova Constituinte no Brasil, como vinha sendo defendida pelos candidatos à presidência da República, não seria uma solução, e sim uma perturbação para o país. Figuras públicas que se destacaram no combate à corrupção conseguem a eleição. Vitor Moraes. Eleição premia defensores da Lava Jato e pune políticos investigados. E mais uma condenação de grande porte no país, Marcelo Matos. Empresário e 5 ex-agentes públicos são condenados dentro da máfia do ISS. Um eventual governo do PSL não descarta a privatização da Petrobras. Do Rio, Rodrigo Viga. A declaração foi dada com exclusividade à Jovem Pan nesta quarta-feira pelo presidente do PSL, Gustavo Bebiano Rocha. Cabo Daciolo pede a anulação do primeiro turno da eleição presidencial. O candidato do Patriota, que foi o 6º colocado na votação, solicitou também ao TSE a adoção do sistema de cédulas de papel. O Papa Francisco compara o aborto ao uso de um matador de aluguel. Daniel Lian. Durante a homilia em sua tradicional audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice fez um dos comentários mais duros contra a interrupção voluntária da gravidez. São destaques desta quinta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. A gente abre a edição de hoje destacando os dois candidatos à presidência. Em São Paulo, Fernando Haddad, do PT, se disse preocupado com a onda de violência pelo país. Daniel Lian. O candidato do PT à presidência da República iniciou tratativas com o intuito de costurar alianças neste segundo turno. Fernando Haddad corre contra o tempo, diz estar otimista com os apoios que tem recebido e inclui neste rol a visita de tucanos. O petista aponta que uma fatia do PSDB demonstra preocupação com o cenário atual. Olha, nós estamos paulatinamente recebendo apoios. Hoje mesmo eu tive a felicidade de receber na minha residência, no horário de almoço, integrantes do PSDB. Eu não estou autorizado ainda a divulgar, mas já entregaram uma carta de apoio importante e querendo propor uma mediação para conter a escalada da violência no nosso país. Parte significativa do PSDB está muito preocupada com o que está acontecendo no país. Vamos entrar em contato amanhã e vamos prosseguir no sentido de estabelecer protocolos de civilidade em proveito do futuro do Brasil. Haddad diz estar apreensivo com a escalada da violência no país. Nós estamos conversando com todas as forças que queiram conter a barbárie que está em escalada no país. Nós temos que botar um fim nessa violência. É demais o que está acontecendo. O candidato do PT à presidência da República, que recebeu o apoio de centrais sindicais, pretende conversar também com o MDB. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, prometeu criar um 13º no pagamento do Bolsa Família. Detalhes com Afonso Marangoni. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, segue atuante nas redes sociais. Nesta segunda-feira, o presidenciável participou de uma transmissão ao vivo na internet ao lado de Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. No vídeo, Bolsonaro propôs a criação do 13º do Bolsa Família. É porque o Bolsa Família transformou para o PT um projeto para criar currais eleitorais. E nessa época de campanha ficam levando o terror. Se o Bolsonaro ganhar, vai acabar. É o contrário, vai melhorar e gastando menos, combatendo a fraude, combatendo a corrupção e a roubalheira que existe no Bolsa Família. Você, homem e mulher, senhor ou senhora, que recebe Bolsa Família, que precisa, vai receber o ano que vem, se Deus quiser, caso seja um presidente, com o 13º.
O deputado também reafirmou que pretende fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Teremos um superministério da Agricultura e Meio Ambiente. Quem vai ser o ministro? Vai ser indicado por ele, o setor produtivo. É isso que nós queremos. Aí, obviamente, nem precisava falar, tem que ser uma pessoa competente, com autoridade e que tem iniciativa. Bolsonaro não teve autorização médica para participar do primeiro debate televisionado neste segundo turno, que estava marcado para esta semana. De acordo com o candidato, ele deve ser liberado para participar de debates a partir do próximo dia 18. Primeira pesquisa Datafolha, divulgada após o primeiro turno, aponta Jair Bolsonaro em primeiro lugar, com 58% dos votos válidos, e Fernando Haddad, do PT, com 42%. Exatamente, como disse o Afonso, foi divulgada a primeira pesquisa de intenção de voto à presidência agora no segundo turno. É uma pesquisa do Instituto Datafolha com esses números: 58% dos votos válidos para Jair Bolsonaro, 42% para Fernando Haddad. O Datafolha mostra ainda que Haddad herda 58% dos votos dados a Ciro Gomes, do PDT, no primeiro turno, e Jair Bolsonaro ficaria com 42% dos eleitores de Geraldo Alckmin, do PSDB. Com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento foi feito com 3.235 eleitores em todo o país e foi registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai a Brasília agora. O presidente Michel Temer saiu em defesa da Constituição em meio às propostas de reforma constituinte e criticou os candidatos que levantaram essa possibilidade. Reportagem de Luciana Verdolim. O presidente Michel Temer voltou a defender a atual Constituição brasileira, que completou 30 anos na semana passada. Ele aproveitou ainda para criticar, principalmente, candidatos à presidência da República que falam em mudar o texto constitucional como se isso fosse uma solução mágica que resolveria todos os problemas do país. Que muitas e muitas vezes eu vejo gente dizendo: vamos fazer uma Constituinte, como se a Constituinte fosse a solução para os problemas nacionais. Ao contrário, ela é a perturbação das questões nacionais, porque toda Constituição, ou toda Constituinte, significa, na verdade, uma ruptura. O presidente, no entanto, diz que viu com alívio declarações recentes, tanto do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, quanto do candidato petista Fernando Haddad, de que eles não pretendem mexer na Constituição. O presidente Michel Temer deu as declarações ontem durante a posse do novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o ministro Carlos Marum disse que o governo Temer vai deixar saudade. O secretário de governo afirmou que as pessoas vão refletir sobre as ações da atual gestão. Carlos Marum fez esse comentário avaliando a hashtag #FicaTemer, que virou um sucesso nas redes sociais nos últimos dias, desde que o segundo turno ficou definido entre Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Em tom de ironia, os internautas têm feito várias brincadeiras sobre o governo Temer, escrevendo frases do tipo: só agora conseguimos ver que odiar você era o que nos mantinha unidos, em referência ao presidente Michel Temer. Fernando Haddad, do PT, pode anunciar ministros que tranquilizem a população antes do fim do segundo turno. As palavras são de Jacques Wagner, um dos coordenadores de campanha petista, que revelou que o presidenciável quer uma sumidade na educação. O anúncio seria uma forma de minimizar os boatos sobre a implantação, por exemplo, por parte de Haddad, do chamado kit gay, uma forma pejorativa da cartilha sobre orientação de gênero nas escolas. Jacques Wagner também afirmou que o candidato petista ao Planalto pode adiantar nomes para os ministérios da Fazenda e da Justiça. O Ministério Público de Pernambuco investiga ofensas a nordestinos nas redes sociais após o resultado do primeiro turno da eleição. A votação no Nordeste e no estado do Pará, que fica no Norte, garantiu a presença de Fernando Haddad, do PT, na segunda etapa da disputa presidencial contra Jair Bolsonaro. Após a consolidação do resultado, vários internautas direcionaram a nordestinos xingamentos como mortos de fome, câncer do país, preguiçosos e vergonha do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, a OAB em Pernambuco, denunciou as publicações argumentando que elas são discurso de ódio contra moradores do Nordeste e que devem ser punidas. E o furacão Michael foi rebaixado para a tempestade tropical depois de ter devastado parte do estado da Flórida, nos Estados Unidos.
As autoridades afirmaram que essa foi a tempestade mais violenta a atingir o estado desde 1851. O fenômeno foi rebaixado para tempestade tropical quando atravessava a Geórgia e ainda provocava fortes chuvas e ventos de até 70 km por hora. Ainda hoje, o Michael deve passar pelos estados da Carolina do Sul e do Norte antes de voltar ao Oceano Atlântico. O governo dos Estados Unidos já decretou estado de emergência e deve ajudar na reconstrução das áreas atingidas. Agora, os detalhes da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Tem áreas de instabilidade no interior da América do Sul que são bem comuns para a época do ano. E tem também uma frente fria que avança agora pela costa do sudeste do Brasil. Tudo isso junto faz da quinta-feira um dia com chuva e bastante nebulosidade também no sul do país, em parte do sudeste, centro-oeste e região norte. No caso do sudeste do Brasil, só não chove no norte de Minas, onde o tempo segue seco e com a temperatura lá no alto. E grande parte do nordeste, também Tocantins, o tempo segue firme, ensolarado e também bastante quente. Quanto à temperatura, a máxima hoje não passa dos 21 graus em Porto Alegre, mas chega aos 35 graus em Palmas e aos 36 graus em Teresina. Na capital mineira, a máxima ainda passa dos 30 graus antes da chuva mais pesada desta quinta-feira. Na capital paulista, por causa dessa frente fria na costa, hoje o tempo fica mais nublado, com chuva a qualquer hora e a temperatura não passa dos 24 graus. Amanhã, sexta-feira, também vai chover, mas amanhã o sol volta a aparecer e aí a temperatura sobe gradualmente. A máxima prevista é de 26 graus para a capital paulista e de 28 para as áreas mais ao norte da região metropolitana. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, Desirê, pelas informações. E um outro desdobramento importante da eleição de domingo foi que defensores da Lava Jato, integrantes de movimentos sociais, conseguiram entrar na política. Por outro lado, políticos investigados acabaram ficando de fora. Detalhes na reportagem de Vitor Moraes. A eleição do último domingo premiou nomes que ficaram conhecidos por defender a Operação Lava Jato e puniu políticos investigados. Com presença forte nas redes sociais, o MBL conseguiu eleger um dos líderes do movimento, Kim Kataguiri, para a Câmara dos Deputados. Quarto candidato mais votado no estado de São Paulo, ele teve 465 mil votos, o equivalente a 2,20% do total. Outra deputada iniciante na Câmara dos Deputados é Carla Zambelli, líder do movimento Nas Ruas, que ficou conhecido durante os protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Já à frente dos agentes da Polícia Federal, ou Frente Lava Jato, elegeu só 3 dos 19 candidatos a deputado federal, entre eles o mais votado do país, Eduardo Bolsonaro do PSL, reeleito com quase 2 milhões de votos. O deputado Aloysio Mendes, do Podemos, no Maranhão, também foi reeleito, assim como o candidato Ubiratã Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que vai exercer seu primeiro mandato. Muitos candidatos se apresentaram como integrantes da Frente Lava Jato na propaganda eleitoral, cujo objetivo é garantir a continuidade da operação e de outras ações de combate à corrupção. Volta ao noticiário internacional, a Indonésia decidiu adiar o fim das buscas por desaparecidos após o terremoto seguido de tsunami que atingiu a ilha de Sulawesi no dia 28 de setembro. A decisão foi tomada atendendo a um pedido dos familiares das vítimas. A partir de amanhã, uma equipe de 15 pessoas ficará de prontidão se houver novos chamados de resgate. Mais de 2.000 pessoas morreram na tragédia e estima-se que cerca de 5.000 habitantes continuem desaparecidos nos escombros. O ministro da Produção da Argentina, Dante Sica, afirmou que o país deve retomar o crescimento a partir do segundo trimestre de 2019. Para ele, a crise argentina é resultado da guerra comercial entre Estados Unidos e China e dos problemas enfrentados na Turquia. Nesta quarta-feira, Dante Sica esteve reunido em Brasília com o ministro da Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Marcos Jorge. Agora aqui no Jornal da Manhã, informação do repórter Matheus Meirelles. Começou em São Paulo a 11ª edição da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Enquanto o PIB brasileiro patinou nos últimos anos, o mercado de jogos eletrônicos cresceu, se tornando o 13º no ranking global e o principal na região.
O país já tem 66 milhões e 300 mil jogadores regulares, entre homens, mulheres, crianças, adultos e idosos. Esse volume tem atraído cada vez mais desenvolvedores externos. Léo De Biasi, que é fundador e sócio da Bad Boy Leroy, destaca a importância da BGS para o país e ressalta os investimentos direcionados aos games. É o maior acontecimento de games do Brasil, com certeza. Brasil Game Show, uma feira super tradicional. Eu já dei uma visitada e realmente eu estou muito impressionado com o tamanho e com, vamos dizer assim, o investimento que as empresas estão realmente fazendo aqui na feira e no segmento, a gente já sabe. Eu acho que os visitantes vão ter uma experiência muito legal, porque todas as grandes marcas estão presentes aqui, mostrando realmente a força de como a nossa região do Brasil está cada vez mais quente. Léo De Biasi afirma que o entretenimento consegue se manter afastado das crises. Tutinha Neto, diretor de conteúdo em entretenimento da TV Jovem Pan, destaca que não há idade para jogar e aponta que os games uniram gerações. Antigamente era só criança, porque quando lançou o videogame, a maioria das pessoas era criança quando começou a jogar, só que a gente cresceu e não parou de jogar, né? As pessoas continuam jogando, pô, todo mundo que eu conheço joga, gente de 30 anos, de 35 anos. É como se fosse o futebol. Quem gosta de futebol quando era moleque também não parou de jogar, continua fazendo pelada com os amigos. Então eu vejo que é um público, de todo tipo, tem todos os tipos de jogos hoje em dia, né? Tem jogo que é exercício, tem jogo de pintura, jogo de música, jogo de tiro, jogo de carro. Então acho que é um mercado que não tem muito limite, assim. Tutinha Neto enxerga nos digital influencers uma maneira de expandir o mercado de jogos eletrônicos. O diretor da Red Fox no Brasil, Byung-Hwan Kang, reclama dos impostos e destaca que ainda faltam investimentos do governo federal para games no Brasil. A gente precisa de mais apoio do governo, né? Os incentivos do governo são inexistentes praticamente aqui. A taxação de jogos de videogame é a mesma de jogatina, de jogos de azar. E enquanto essas leis, né, não forem revistas, infelizmente o boom do crescimento do mercado de jogos não vai acontecer tão cedo. Byung-Hwan Kang pondera que o mercado externo enxerga o Brasil com um grande potencial de crescimento e não abre mão de investimentos. O país já tem 375 empresas no segmento de produção de games, de acordo com o Ministério da Cultura. Os jogos eletrônicos devem movimentar 1 bilhão e 500 milhões de dólares só neste ano no Brasil. Agora 10h20, eu lembro a você que você vai acompanhando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Desde segunda-feira, uma novidade aqui na programação da Jovem Pan. A gente continua trazendo para você as notícias, sempre das 10 horas até as 11h30, na sequência da primeira edição do Jornal da Manhã. A informação não para aqui na Jovem Pan. A gente continua com a nossa transmissão para toda a rede Jovem Pan News e também aqui no nosso canal no YouTube, Jornal da Manhã, segunda edição. E convido você a participar também pelo Twitter. A hashtag é Jornal da Manhã. Muita gente já vai se ligando e a gente agradece muito o carinho e a companhia de todos vocês. Agora uma passada pelo Rio de Janeiro. Rodrigo Viga já com a gente. Bom dia, Viga. Fala, Mano Brau. Tudo bem, rapaz? Bom dia. Tudo em ordem aí. Como é que anda as coisas? Tranquilo nunca tá, né? Você lembra que ontem eu falei que eu tava num suadouro danado, né, rapaz? Já tava suando mais do que torneira quebrada. Aí eu fui falar pra Marcela que torneira quebrada, você resolve aquele pinga-pinga com arame, ela nunca viu essa solução não, viu, meu caro Mano Brown? Enfim, você já viu essa solução, com certeza, né? Tá pingando, a carrapeta quebrou, soltou enquanto você bota um aramezinho ali e segura a onda para diminuir. Né? Dá aquela apertadinha, enfim. Eu acho que ela não mexe na parte hidráulica da casa, viu? Falar em questão hidráulica, Mano Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, hoje está chovendo aqui no Rio de Janeiro, depois daquele calorão de ontem. Durante a madrugada choveu bastante, ontem à noite também. Houve alguns pequenos incidentes, colisão. Aí em São Paulo deve ser assim também, né? Choveu, o trânsito fica mais lento e o número de batidas cresce vertiginosamente. Aqui no Rio de Janeiro é assim. O problema maior são os semáforos, viu, Viga? Começa a cair água, parece que os semáforos são de papel, né? Param de funcionar, impressionante o que tem de semáforo quebrado quando chove em São Paulo, entra ano, sai ano, uma realidade que não muda. Que momento, hein? Que fase, que momento. Aqui também muita queda de árvore, problemas de eletricidade, poças d'água, bolsões d'água, alagamentos, que teve até a fachada de um prédio que ruiu lá na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, mas felizmente não há registro de feridos. Antes de entrar no assunto principal, a questão política, vou falar também das questões envolvendo a violência, tá, meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan. Afinal de contas,
há operações acontecendo nesse momento na Vila Aliança, que fica em Bangu, na Vila Kennedy, que fica em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte da capital, registros de confrontos, de tiros nessas duas localidades, inclusive no Alemão, pelo 3º dia consecutivo. Tá vendo esse hotel aí ao fundo, Mano Brown? Tô vendo, hotel de luxo aí, né? Rapaz, vou nem fazer a propaganda, vou botar aqui Barra, para você entender onde é que eu tô. Barra, hotel. Isso, já deu pra... Você não tá hospedado aí não, né? Não, quem me dera, ao menos uma vez. Isso é música, viu, Mano Brown? Então, aqui estão deputados federais, estaduais, das mais diversas bancadas, se reunindo nesta quinta-feira, véspera de feriado, com a equipe de campanha de Jair Bolsonaro, com o próprio Jair Bolsonaro, para traçar a estratégia agora para o segundo turno das eleições presidenciais. É preciso aquele trabalho, né, de formiguinha nas cidades e nos estados para que Jair Bolsonaro continue aspirando, almejando a condição de se tornar presidente da República a partir de 2019. Mano Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, a perspectiva aqui, inclusive, é que tenhamos um pronunciamento, uma entrevista de Jair Bolsonaro e todo o seu staff, o núcleo duro da campanha, né, o presidente do PSL, Gustavo Bebiano Rocha, o articulador político, o deputado federal do Rio Grande do Sul pelo DEM, o Democratas, Onyx Lorenzoni, e outras lideranças a partir das 14 horas. Portanto, estamos aqui na expectativa de que, ao término dessa reunião aí do Bolsonaro, da campanha com parlamentares, com deputados das mais diversas bancadas, haja um pronunciamento, uma entrevista coletiva, na qual anúncios serão feitos e alguns esclarecimentos também poderão ser feitos pelo candidato do PSL, que na última pesquisa do Datafolha apareceu com 58% das intenções de voto, né, no caso aí dos votos válidos, contra 42% do oponente Fernando Haddad do PT, Mano Brown. E o deputado Onyx Lorenzoni, que ganhou muita notoriedade na época das 10 medidas contra a corrupção, quando o Ministério Público apresentou para a Câmara dos Deputados aquela lista de reivindicações de 10 medidas de combate à corrupção, e agora vem sendo cotado, inclusive, como um possível nome para a Casa Civil do governo Bolsonaro, né? Ele é um deputado muito moderado, né? Muito ponderado, então seria um contraponto aí à personalidade mais forte do Bolsonaro, né? Praticamente certo. A gente conversava nas últimas horas e já tem, para a área econômica, já tem 40 nomes definidos, tá, Mano Brown? Então você pode imaginar que já tem gente aí para presidente do Petrobras, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, Banco Central, estatais, empresas de energia, enfim, 40 nomes já foram definidos, tá? E o Bolsonaro tem como proposta já no seu programa eleitoral de reduzir o número de ministérios, né, para 15. 1/3 será destinado a generais do Exército Brasileiro, viu, Mano Brown? Então, teremos 5 militares em ministérios do eventual futuro governo de Jair Bolsonaro. E o Onyx Lorenzoni é o homem da Casa Civil, é o homem da articulação política, correto? E uma curiosidade sobre ele, é torcedor fanático do Colorado Gaúcho, do Internacional de Porto Alegre. Inclusive tem o escudo do Colorado Gaúcho tatuado no braço direito, viu, Mano Brown? Que figura, hein? Viga, obrigado pela participação. Você volta aí durante a tarde, a gente vai conversando mais. Fechado? Até a próxima. Valeu, meu garoto. Aqui tá chovendo, mas eu continuo achando abafado. 25 graus para um dia de chuva, para mim é abafado, viu, Mano Brown? Grande abraço. Tá quente. Valeu, Viga. E olha, a gente faz uma rápida parada e na volta a gente tem a participação da Denise Campos de Toledo, falando sobre a movimentação do mercado agora de manhã, e também José Maria Trindade, direto de Brasília, com as últimas informações. Até já. Jovem Pan News. Hashtag partiu pra cima. Tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá a apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Direto da redação. Um acordo
acordo assinado entre o Ministério do Trabalho e da Segurança Pública promete levar cursos de qualificação para todos os presídios brasileiros. Trata-se do projeto da Escola do Trabalho, que já oferece 25 cursos. Esse número ele deverá subir para 40 até o final do ano e 50 cursos em 2019. Nessa fase inicial estão sendo oferecidos cursos de inglês, planilha de Excel e também de análise de dados. Vale ressaltar que esses mesmos cursos, eles deverão ser oferecidos nas penitenciárias, sempre à distância, online, inicialmente nos presídios femininos. Hoje a população carcerária, só para a gente ter uma ideia, chega a 760 mil presos. 85% deles não têm nenhuma atividade na prisão. Muitos não têm documentos, por isso a ideia também é oferecer acesso à carteira de trabalho. O objetivo é evitar o que acontece hoje, quando 40% a 60% dos ex-detentos acabam voltando para a cadeia, muitas vezes por falta de oportunidades. Até por conta disso, o Ministério do Trabalho, ele quer garantir que empresas que vencerem licitações tenham que contratar ex-detentos. De Brasília, Luciana Verdolim. Participe mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan. Olá, amigos do Jornal da Manhã, eu sou Robson Rabelo e falo de São José do Rio Preto. Estou aqui para dar os parabéns a todos os jornalistas da Jovem Pan pela excelente cobertura presidencial que vocês estão fazendo. Esse serviço é de extrema importância para toda a população, para nos orientar, mostrar todas as verdades, igual a Jovem Pan sempre mostrou. Parabéns e tamo junto, partiu pra cima. É isso aí. Adiciona o número da PAN nos seus contatos e mande sua mensagem em vídeo em 11 93117 0620. Dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta aqui, o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente continua apresentando para você as principais notícias de hoje, quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018. Te convido a participar pelo Twitter, várias mensagens já chegando aqui. A nossa hashtag é Jornal da Manhã. Você vai lá e comenta as notícias do dia, sempre marcando a hashtag Jornal da Manhã. E a nossa transmissão não para aqui no YouTube, canal Jovem Pan News. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É o canal da Jovem Pan. Clique aqui no sininho, você vai receber todas as nossas notificações, atualizações. Sempre que a Jovem Pan começar uma nova transmissão, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, vai ser avisado na hora, além, é claro, de poder conferir depois todo o nosso conteúdo na íntegra, todas as nossas reportagens, os comentários do nosso time também ficam disponíveis lá para você. A gente vai a Brasília agora, são 10h30, Zé Maria Trindade conversa com a gente. Bom dia, Zé Maria. É isso, Vitor, muito bom dia a todos. Olha, Vitor, a política aqui já está na fase seguinte. É o momento em que os antigos líderes políticos tentam recuperar terreno. Esta volta e essa semana de tentativa de votação, a volta dos deputados e senadores aqui ao Congresso Nacional, foi um momento de avaliações, de choradeiras, viu, Vitor? Muitos que perderam os mandatos aí estão lamentando, dizendo que não sabem exatamente o que aconteceu, mas houve mudanças grandes demais. Agora, a composição da Câmara dos Deputados vai mudar. E aí os partidos querem inverter o resultado das urnas. De que forma? Abrindo a tal janela da infidelidade, inflando os partidos governistas. E a tendência aí, depois da indicação de vitória de Jair Bolsonaro, é de que o PSL será o maior partido da Câmara dos Deputados, podendo chegar a 70 deputados. Alguns falam aqui na possibilidade de até 80 deputados. O PSL elegeu 52, pode chegar a 70. Eles falam em 80, mas eu não acredito. O PT é hoje o maior partido que toma posse em fevereiro, com 56. Então, a situação é a seguinte: o PT, 56, PSL, 52, o PP, 37, o PMDB,
34 e o PSDB 29. Mas aí vai ser aberta lá a janela da infidelidade, porque a legislação permite a troca de partido político em caso de fusão partidária. E haverá fusões partidárias, principalmente com os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira e que terão que se unir a outros partidos para sobreviver politicamente. E no pano de fundo aí, Vitor, já está a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, viu? Pois é, né? A todo vapor já estão em andamento as negociações, né, Zé? E o deputado Jair Bolsonaro já tem alguns favoritos, né, indicados dele aí para ocupar a presidência da Câmara, e seriam aqueles deputados da bancada da bala, né? E é um cargo estratégico porque o presidente da Câmara é quem vai ser o responsável por definir a pauta, né? É muito difícil. Uma ação política muito complexa, a votação é secreta, são 513 deputados, onde o espírito de corpo fala muito alto e não é tão simples assim um presidente, mesmo que eleito com muita força, imponha à Câmara dos Deputados um nome estranho ali aos meios. A tendência é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faça um acordo incluindo ali o PT, que ficaria com a vice-presidência ou primeira secretaria, e consiga essa eleição para a presidência da Câmara. Esta é a tendência. Agora, o PSL ficando forte demais, é possível que se reúna ali com integrantes desta nova bancada, se houver mesmo a vitória de Jair Bolsonaro, e a partir daí formar uma força suficiente para eleger o novo presidente da Câmara. Reforço, Vitor, que se trata de uma eleição secreta, né? E ali no escurinho, meu amigo, a coisa muda de figura. Isso. E Zé, como é que repercutiu em Brasília a pesquisa do Datafolha de ontem, mostrando, mais uma vez, a vantagem de Bolsonaro contra Haddad no segundo turno, 58-42? Você sabe que o pessoal não estranhou, era mais ou menos a expectativa, aquela história da pesquisa anterior do primeiro turno, projetando o segundo turno, era mesmo errada, as pessoas não tinham nem decidido ainda em quem votariam no primeiro turno, não estavam com cabeça em segundo turno. A realidade agora é essa, é a realidade de hoje. E esse número foi até antecipado aqui, fazendo ali somas dos que votariam em Marina e que iriam para um lado, iriam para outro e tal, e que se chegou mais ou menos a a ideia aí de 60% a 70%. Então, não houve surpresa. Agora, todo mundo aqui diz de que a campanha será curta, vantagem para Bolsonaro, mas que a eleição ainda não está garantida. Pois é, e os debates também são uma incógnita a partir de agora, né, Zé? Porque, por recomendação médica, o Bolsonaro não participa do debate que estava agendado para amanhã, numa emissora de TV aqui em São Paulo, né? Então isso pode ainda beneficiar também a campanha do PSL, né? Coloca um ponto de interrogação, que é o famoso método de jogar parado. Isso tem beneficiado o Jair Bolsonaro, a gente vê agora nessa primeira projeção, e quanto mais ele ficar parado e errar menos, será melhor para ele. E a tentativa do Fernando Haddad é exatamente inverter esta lógica e aí desafiar o Jair Bolsonaro e tentar ali mostrar lado a lado quais são as propostas e quais são os perfis dos candidatos. Olha, Vitor, já existe uma descrença tão grande no horário eleitoral aqui que os partidos não sabem exatamente o que fazer. É daí que começa essa guerra na internet. Esta já é uma eleição do WhatsApp, né? Mas a guerra na internet e por outros meios que não o horário eleitoral. Este está gasto. Eu ouvi de deputados aqui de que, nesse momento, o Congresso pode até acabar com o horário eleitoral, esse chato horário eleitoral de rádio e TV, que não vai mais fazer falta para a campanha. Aí o Zé Maria Trindade com as notícias de Brasília aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado mais uma vez, Zé, pela presença. Bom dia para você. A gente volta a se falar. Até mais. Bom dia, obrigado. Bom, e essa pesquisa do Datafolha tem reflexo também, é claro, no mercado financeiro. Vamos saber como é que começou o dia. A Denise Campos de Toledo já por aqui. Bom dia, Denise. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, teve reflexo sim. Ontem o dia foi muito negativo no mercado financeiro, com alta do dólar, queda de bolsa de valores. Tem relação até com o que Bolsonaro andou falando. O Zé Maria falava em jogar parado. No caso dele, em algumas situações, talvez seja até melhor não falar. E pode ser um dos motivos dele querer evitar
aproveitar o debate, porque tem alguns posicionamentos que, se você deixa muito claro, pode não agradar o eleitorado. E a gente percebeu muito isso. O mercado não gostou, por exemplo, dele tentar amenizar um pouco a questão da reforma previdenciária. Ele falou que a reforma da forma como está lá, que foi apresentada por Temer, não seria aprovada. Então, ele falou de uma variação mínima de idade, daquela idade mínima para aposentadoria. É um ponto importante da reforma, né? Pois é, quando se pensa em redução de despesas, né? Então, ele falou muito essa questão também de privatização, se posicionando contra a privatização na área de geração de energia. Enfim, o mercado gosta daquela ideia de Paulo Guedes de privatizar tudo, de avançar muito com as reformas. Então, qualquer vacilada nesse sentido pode provocar uma reação. Mas aí veio o Datafolha, o mercado ainda está fechado com o Bolsonaro, ele é a preferência mesmo, e hoje nós tivemos o dólar abrindo em queda, mas ele está reduzindo essa queda. Agora recua 0,42%, a cotação de venda do comercial está em R$ 3,748, não é? Ele está reduzindo muito por uma onda internacional negativa que pegou as bolsas de valores de modo geral. Começou ontem nos Estados Unidos, o índice Nasdaq que caiu mais de 4%, e lá foi o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que indicou que pode continuar aumentando os juros até 2020. Esse é um temor do mercado global, porque os títulos americanos são considerados de risco zero. Se eles apresentam uma remuneração maior, a tendência é de atrair muito mais dinheiro para lá. Isso prejudica bolsas de valores, de um modo geral. Isso pode prejudicar outros mercados, inclusive o mercado brasileiro, que tem as suas vulnerabilidades até que a economia comece a dar certo. Então, foi um momento de apreensão, e hoje nós temos na Europa uma onda ainda negativa. A Bolsa do Japão caiu 3,89, agora na França menos 0,96. E o Brasil, claro, acaba sentindo um pouco os reflexos disso, né? Ele não está descolado no mercado internacional, e uma alta dos juros nos Estados Unidos pode trazer problemas para quem for presidente aqui no Brasil. Ele vai ter de lidar com essa questão de atração de investimentos, de estabilidade de mercado financeiro, isso interfere em inflação e tudo mais. Então, é o movimento. Agora, o que ficou muito claro é que o segundo turno das eleições ainda pode produzir muita volatilidade, não é? Até que se esclareça bem qual vai ser o programa dos governos e depois a apresentação, não é? Porque entre a campanha e a realidade a gente tem sempre uma distância bem grande, né? E o cenário internacional também, né, Denise? Porque, como você dizia, né, o mesmo Bolsonaro ganhando, ainda haverá tem essa instabilidade pela formação do programa de governo, mas mesmo que isso fique claro, ainda tem o cenário internacional que influencia muito, né? Então, mesmo Bolsonaro sendo o favorito do mercado, ele ganhando a eleição, não é garantia de tranquilidade, né? Tem guerra comercial, que é um outro fator que pesa também. Essa questão dos juros dos Estados Unidos, é importante ressaltar que vem até de um dado positivo. A economia americana está crescendo muito, o desemprego lá está no menor nível em quase 50 anos, ele está abaixo dos 4%, isso é considerado quase pleno emprego. E a grande preocupação, quando uma economia cresce muito rápido e com baixo desemprego, é que possa vir pressões inflacionárias. E no exterior, quando você tem economias desenvolvidas, há uma preocupação muito grande com qualquer variação da inflação. A gente aqui ainda está naquele processo de reconstrução da economia, então até admite uma inflação um pouquinho maior. A nossa meta é 4,5%, eles trabalham com alguma coisa em torno de 2%. Então, a gente já percebe a diferença. Então, o Banco Central de lá fica muito atento a qualquer pressão. Então, considerando que a economia americana possa crescer, o Fed quer dar uma freada nesse processo para evitar qualquer descontrole em relação à inflação. Então, ele colocou essa questão, ele falou que pode aumentar mais uma vez ainda os juros este ano, aumentar 3 vezes no ano que vem e 1 vez em 2020. Então, ele deu uma sinalização de alta dos juros, nada que chegue perto do que nós temos aqui no Brasil, mas lá qualquer diferença de rentabilidade mexe com o humor dos investidores. Até quando a economia americana estava mal, com crise, os títulos, é aquela questão de você ter credibilidade, e é um ponto importante para nós encerrarmos, daí a cobrança por um ajuste fiscal aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos eles sabem que a economia tem força para bancar os compromissos, para pagar o título americano. Então, quem investe nos Estados Unidos não corre o risco de um calote. Então, é diferente daquelas economias que têm uma desorganização muito grande e o governo convive com déficits imensos das contas, porque em algum momento pode dar errado. Então, é por isso que se cobra que o futuro presidente cuide direitinho das contas. E só para fechar, agora cedo a gente teve a divulgação dos números do comércio. Após 3 quedas mensais seguidas, as vendas cresceram
1,3% em agosto. Não deixa de ser uma boa notícia, né, Denise? Mas será que é um movimento mais amplo agora, de retomada do comércio, reaquecimento? A tendência segundo semestre é de crescer, né? Daqui a pouco vem 13º salário, tem o Natal, sempre uma época de vendas maiores. Agora em outubro mesmo tem o Dia das Crianças e o comércio registrou queda por 3 meses consecutivos. Ele caiu, o acumulado nesses 3 meses foi de menos 1,5%. Agosto subiu 1,3%, portanto fez uma diferença em relação ao que vinha sendo registrado, e o comércio ampliado, que inclui veículos, peças e também material de construção, tem uma variação bem melhor. O comércio apresentou um crescimento em 12 meses de 6,4% e o comércio em geral 3,3%. Vai ficar abaixo do que se esperava, mas a tendência daqui para o final do ano é de um dado positivo. E agora uma série de datas comemorativas, né, Denise? Amanhã a gente tem o Dia das Crianças e depois 2 das datas que ficaram mais fortes no calendário brasileiro, né? A Black Friday em novembro, que cresceu muito, a cada ano o volume de compras aumenta, e depois o Natal, né? E aliás a Black Friday tem roubado o movimento Natal, né? Que as pessoas aproveitam o desconto, já vão guardando presente. Compram com oferta em novembro e guardam para dar no Natal. Antecipa o amigo secreto, já sabe para quem vai dar presente e economiza. Porque tem agora, como o consumidor anda mais atento, tem algumas promoções de fato, não é aquela só para o consumidor ver, aquela anúncio falso, não. Então pode ser uma oportunidade aí para quem quer economizar. É isso. Denise, obrigado, viu, pela visita, pela presença. Bom dia. Um abraço a todos. Abraço. E empresário e fiscais foram condenados pelo esquema da máfia do ISS em São Paulo. Os detalhes na reportagem do Marcelo Matos. Empresário e fiscais são condenados por corrupção na máfia do ISS. O empreiteiro Carlos Augusto Rodrigues Lamelas, dono da CLL Construtora Lamelas, recebeu 5 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto pelo pagamento de propina a agentes da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo. Para evitar o pagamento de R$ 196 mil, em impostos ele pagou R$ 8 mil. 5 fiscais acusados de integrar a máfia do Imposto sobre Serviço, investigada em 2013, também foram condenados e já são também condenados em outros processos. Lamelas foi o primeiro empresário denunciado pelo Ministério Público em julho de 2016. Os agentes condenados são Ronilson Bezerra Rodrigues, subsecretário de Finanças, José Rodrigo de Freitas, o rei dos fiscais, pelo patrimônio de R$ 73 milhões, Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, Eduardo Orley Barcelos e Carlos Augusto de Lalo Leite do Amaral. Os 2 últimos fizeram acordo de delação premiada e receberam o direito de cumprir a pena em regime aberto. Os demais foram condenados a 6 anos de reclusão em regime semiaberto após o trânsito em julgado da ação. Eles também perderam bens, imóveis, carros bloqueados pela Justiça e todos foram demitidos da Prefeitura e a bem do Serviço Público. Banco pode fechar conta de corretora de criptomoedas como o Bitcoin, confirma o STJ. A terceira turma da corte manteve entendimento favorável em recurso apresentado por uma corretora contra a instituição bancária. A corretora em questão havia perdido a causa em primeira instância e então apelou ao STJ, alegando que alguns quesitos não haviam sido analisados. Para integrantes da turma, o encerramento da conta seria possível em vista da vontade de um lado e da liberdade contratual. Cátia Abreu diz que seria digno se Fernando Haddad do PT desistisse da disputa presidencial para que Ciro Gomes concorresse com Jair Bolsonaro. Para a senadora, que foi vice na chapa Puro Sangue do PDT, o ex-governador do Ceará é o único capaz de vencer Bolsonaro. Cátia Abreu argumenta que se o PT se preocupa mesmo com o Brasil e com a democracia, deveria abrir mão da candidatura. A senadora se rebelou contra a decisão do PDT de dar um apoio crítico ao petista no segundo turno e disse que vai votar branco ou nulo. O Supremo Tribunal Federal informa que 49 delatores da Odebrecht devolveram 310 milhões de reais aos cofres públicos. O prazo para o pagamento de multas impostas a outros 28 colaboradores ainda não venceu. Em janeiro do ano passado, a ministra Carmen Lúcia, ex-presidente do STF, validou 77 acordos de delação relativos à empreiteira. Foi autorizada a abertura de 84 inquéritos, dos quais 46 estão em andamento no Supremo. 21 foram encaminhados para instâncias inferiores, 9 foram arquivados e outros 8 ainda estão pendentes.
Em entrevista nos estúdios da Jovem Pan, a senadora eleita por São Paulo, Mara Gabrilli, do PSDB, revelou que foi convidada por Jair Bolsonaro para ser a vice na chapa presidencial. Ela participou mais cedo aqui da primeira edição do Jornal da Manhã e falou, sobre os planos agora para o mandato como senadora em São Paulo. Vamos acompanhar. O Bolsonaro, ele é meu colega de trabalho. Inclusive, ele me convidou para ser vice dele para a presidência da República. Eu não consigo apoiar ideias tão antagônicas às minhas, né? Assim, eu não tenho, assim, por questões de princípio, né? Eu acho que o direito de todo cidadão está correndo muito risco se ele não mudar o discurso. Agora, para ter meu voto não dá mais tempo. E eu me proponho, assim, como cidadã brasileira, eu já tive essa conversa com ele e eu quero conversar muito com ele. Questionada sobre quem vai apoiar no segundo turno da eleição presidencial, Mara Gabrilli desconversou e apenas respondeu que está com João Dória na corrida ao governo de São Paulo. Eu apoio o João Dória nesse segundo turno, vou trabalhar por ele, mas eu não apoio Jair Bolsonaro de forma alguma, porque temos pensamentos muito opostos. E também não apoiaria a PT jamais. Então, nessa disputa, eu estou apoiando o João Dória, independente de quem ele apoie. Aí então a senadora eleita por São Paulo, Mara Gabrilli, ela visitou hoje cedo aqui os estúdios da Jovem Pan. Eu lembro que a entrevista completa fica aqui no nosso canal, no canal Jovem Pan News. Você acessa e confere na íntegra o bate-papo com a Mara Gabrilli. E médicos criticam a falta de propostas para idosos nos programas de governo dos candidatos. Reportagem de Marcela Lorenzetto. A população está cada vez mais velha no Brasil, mas os planos de governo dos candidatos aos cargos executivos não têm propostas para o envelhecimento saudável da população. A constatação é do médico Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil e também da Aliança Global de Centros de Longevidade Internacionais. Durante um evento promovido pela Bradesco Seguros, o especialista alegou que é preciso pensar em políticas abrangentes a essa geração que cresce cada dia mais. A gente está diante de um dos países que mais rapidamente vão envelhecer no mundo. E os candidatos e os partidos, não estou sendo partidário, eu estou simplesmente afirmando que não está na pauta de nenhum partido, de nenhum candidato. Nós vamos ter que insistir através de um ativismo, através da sociedade civil, para colocar pressão no governo, seja qual ele for, a nível municipal, estadual e federal, para que o envelhecimento que interessa tanto a mim quanto você mais jovem esteja na pauta. A expectativa é de que até 2060, 32% da população brasileira seja formada por pessoas com mais de 60 anos. Dados do IBGE mostram que o crescimento da população está desacelerado. Isso afeta principalmente o mercado de trabalho. O psiquiatra e comunicador Jairo Bauer diz acreditar que a cultura intergeracional é a chave para a ruptura de preconceitos entre gerações, principalmente nas empresas. Eu acho que sim, acho que as empresas que mais ganham são aquelas empresas que conseguem manter, né, no seu pool de funcionários pessoas com diferentes faixas de idade, né? É inegável que quem é mais velho tem mais experiência, né? Passou por mais coisa, tem mais flexibilidade, tem mais jogo de cintura. E ao mesmo tempo o capital do jovem, com todas as suas peculiaridades, a atenção flutuante, a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu acho que essa convivência, eu acho que além de ser benéfica para a empresa, é benéfica para os dois lados, porque você reduz, a convivência reduz o preconceito e a redução de preconceito faz com que eles possam aprender mais uns com os outros e por tabela a empresa também sai ganhando. De acordo com uma pesquisa recente da seguradora, 95% dos entrevistados acima de 60 anos dizem não ter se preparado para essa fase da vida. Por esse motivo, os especialistas reforçam a importância de políticas públicas voltadas para o envelhecimento. A Ana Cláudia Frigueto Gonzalez, superintendente de marketing da Bradesco Seguros, disse que é necessário ampliar o debate sobre o assunto. Esse tema é um tema que tem aderência ao nosso negócio, está no nosso DNA. E hoje a gente trazer o Diálogos da Longevidade nesse novo formato, mais dinâmico, mais simples, na verdade é a tentativa de ampliar e manter a constância
de trabalhar o tema. Ideias para promover mudanças nas perspectivas sobre o envelhecimento serão discutidas em mais uma edição do Fórum Longevidade, que acontece agora em novembro. Internautas do Brasil inteiro poderão acompanhar o evento pelas redes sociais. Valeu, Marcela, obrigado pelas informações. A gente fala agora sobre a operação da Polícia Federal contra o vice-presidente da Guiné Equatorial. Informação da repórter Natasha Mazaro. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Salvo Conduto, que investiga lavagem de dinheiro de recursos públicos desviados na Guiné Equatorial. As autoridades cumpriram 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Hortolândia, Jundiaí e Distrito Federal. As investigações levam em conta 2 inquéritos policiais envolvendo o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, conhecido como Teodorim, filho do ditador que comanda o país há 39 anos. A primeira investigação começou em março deste ano para apurar o crime de lavagem de dinheiro em razão dos indícios de ocultação de propriedade relacionada à compra de um apartamento duplex em 2008, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo. O segundo inquérito policial foi aberto em setembro, após a apreensão realizada pela Receita Federal no aeroporto de Viracopos de $1.400.000 e R$60 mil em espécie, além de 20 relógios de pulso avaliados em torno de $15 milhões. A PF solicitou à Justiça Federal o sequestro do imóvel, dos bens e valores apreendidos no aeroporto de Viracopos e de 7 veículos de luxo, um deles avaliado em R$2 milhões. As investigações envolvem agora a coleta de depoimentos, análise do material apreendido e pedido de cooperação jurídica internacional para esclarecer a participação de todos os envolvidos. Emendas de constituições permanentes ao orçamento de 2019 já somam quase R$6 bilhões. Os valores são destinados por deputados e senadores às despesas específicas em áreas como educação, defesa nacional, transparência e infraestrutura. Nesta quarta-feira, o ministro da Educação foi à Câmara solicitar que parlamentares priorizassem medidas a serem incorporadas ao orçamento. Rocieli Soares defendeu que o dinheiro das emendas seja destinado a ações que tenham um bom alcance para todos os estados. Como ônibus escolar, como computadores, como climatização, né, ar-condicionados, coisas que são de interesse de toda a bancada de cada estado e que fazem diferença lá na escola, dando alguma variação. O ministro Rocieli Soares reiterou a importância do plano de assistência estudantil que apoia alunos de baixa renda nos cursos de educação profissional e superior. Já o presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, fez críticas ao teto de gastos. E tem toda a nossa crítica em torno dessa proposta, mas ela levou a um acirramento maior ainda na disputa do orçamento público, né? Uma coisa até uma disputa autofágica. E cabe a essa comissão fazer aqui enfim, a defesa do espaço que cabe no orçamento da União para a educação pública. O deputado Danilo Cabral ressaltou o trabalho conjunto entre os parlamentares e o Ministério da Educação. O prazo para os congressistas apresentarem emendas ao projeto de lei foi adiado e agora vai até o próximo dia 8 de novembro. Aqui em São Paulo, a polícia desarticulou uma quadrilha que agia em fraudes bancárias e que caiu por causa da ostentação. Fernando Martins. A Polícia Civil de São Paulo, por meio do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, segue na busca de outros possíveis integrantes da quadrilha que, em 1 ano e meio, arrecadou mais de R$400 milhões em fraudes bancárias. Nesta quarta-feira, cerca de 40 policiais começaram a desenrolar o novelo da ação criminosa com a Operação Ostentação. 3 supostos fraudadores foram presos, acusados de cometer crimes contra clientes de estabelecimentos bancários e de crédito, públicos e privados. José Mariano de Araújo Filho, delegado titular da 4ª Delegacia de Investigações de Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos, explica como a quadrilha agia. Basicamente, com o sistema que eles criaram, eles conseguiam acesso aos dados que
abriam as portas do Internet Banking para esses envolvidos. De que maneira? Os dados que você mesmo utiliza para o seu acesso normal de Internet Banking. Eles tinham um número de conta, eles tinham uma senha, eles tinham contrassenhas necessárias, tudo coletado através de armadilhas proporcionadas por esse sistema. O sistema de acesso criminoso às contas foi desenvolvido pelos próprios integrantes da quadrilha. Para o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, o uso da inteligência, tecnologia e apoio do Ministério Público foram fundamentais para o sucesso da operação. Um trabalho em conjunto com o GAECO, uma nova unidade do GAECO, criada agora recentemente, o Cyber GAECO. É um trabalho minucioso que começou com um caso isolado, puxar o fio do novelo e nós chegamos aí a uma grande organização criminosa. A estimativa da polícia é de que o número de clientes vítimas em todo o Brasil passe de 24 mil. Segundo a investigação, o principal operador do esquema é um jovem de 24 anos chamado Pablo Borges. Ele foi preso em um condomínio fechado em Tamboré, na Grande São Paulo. Mesmo jovem, já possui carreira no crime com o golpe da milhagem, que consistia em vender passagens aéreas por valores muito abaixo dos praticados. O investigado, no entanto, começou a ganhar muito dinheiro com a fraude nas contas bancárias. Daí, começou a frequentar outros círculos sociais e até alugou um andar em um centro empresarial no Itaim Bibi, zona sul da capital, por R$200 mil mensais. O detalhe é que nenhum funcionário trabalhava por lá. Era apresentado como investidor do mercado financeiro e tinha 5 empresas para movimentar todo o dinheiro. Começou a ser frequente usuário de táxi aéreo, alçando-o ao posto de maior locatário de aeronaves de São Paulo, inclusive com viagens particulares recentes para a Rússia e França. Sua mulher, uma modelo de 22 anos, registrava todas as viagens e a vida de extravagâncias nas redes sociais. Assim, Pablo acabou traído pela vaidade. A Polícia Civil levou meses na investigação do grupo criminoso, que acabou sendo desmanchado pelo próprio nome da operação, ostentação. Afinal de contas, pessoas que não tinham patrimônio nenhum passaram a ter carros de luxo, como Ferraris, Lamborghinis e Maseratis. E a operação frustrou um dos pontos altos da vida de luxo do acusado. Preso, não será possível estar presente à festa de casamento para 800 convidados, que aconteceria no feriado do dia 12, no mais badalado buffet de São Paulo, com a animação de 2 famosas duplas sertanejas do Brasil. Agora são 10h58, você vai curtindo aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, reforço o convite. Terminando a primeira edição, você continua ligado aqui no nosso canal, no canal Jovem Pan News. Desde segunda-feira, uma novidade aqui na programação da Jovem Pan. A gente continua trazendo para você todas as notícias do dia. Agora uma rápida parada, na volta a gente fala sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, a vitória de ontem do Cruzeiro em cima do Corinthians, e traz também as últimas informações direto de Brasília. É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, continue ligado. Jovem Pan News. Olá, bom dia. Acompanhe agora mais um giro de notícias da Jovem Pan. O presidente Michel Temer voltou a defender em Brasília a atual Constituição brasileira, que completou 30 anos na semana passada. Ele também criticou candidatos à presidência da República que falam em mudar o texto constitucional como se fosse quase uma solução mágica que resolveria todos os problemas do país. O presidente, no entanto, disse que viu com alívio declarações recentes tanto do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, quanto do candidato petista Fernando Haddad, de que não pretendem mexer na Constituição. As campanhas avaliam que, neste momento, é preciso evitar qualquer tipo de ruído para os candidatos. O prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, afirmou que vai apoiar e votar no candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. A declaração foi dada após o partido divulgar uma carta liberando os integrantes da legenda a apoiarem quem quiserem na reta final das eleições. A CM Neto ressaltou que não concorda 100% com o candidato do PSL, mas é contra o retorno do PT ao governo do Brasil.
O prefeito de Salvador afirmou ainda que este momento é o mais importante desde a redemocratização do Brasil e que mulheres e homens públicos precisam adotar um posicionamento e ter coragem para justificá-lo. O Papa Francisco comparou o aborto ao uso de um matador de aluguel para resolver um problema. Durante a homilia em sua tradicional audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontifício fez um dos comentários mais duros contra a interrupção voluntária de gravidez. O líder da Igreja Católica questionou se era justo um ato como este e prosseguiu acrescentando que não é e que não podemos eliminar um ser humano, mesmo que pequeno, para resolver um problema. O Papa Francisco criticou ainda a perda de valor da vida humana em consequência das guerras, da exploração do homem e da cultura da exclusão. Esse foi mais um Giro de Notícias da Jovem Pan. Para essas e outras informações, acesse www.jp.com.br. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos principais assuntos do momento. A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal de YouTube de Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h02. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos no ar aqui com o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente continua trazendo para você tudo que é notícia no Brasil e no mundo. A nossa transmissão não para aqui no YouTube. Você vai nos acompanhando pela rede Jovem Pan News e também aqui com a nossa transmissão por imagens aqui no YouTube. O canal é Jovem Pan News. Eu lembro que você tem que se inscrever no nosso canal. Clique aqui no sininho, vai receber todas as nossas notificações, atualizações aqui do nosso canal. Sempre que a Jovem Pan iniciar mais uma transmissão ao vivo, você vai ser avisado. Agora, 11h03. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira o plano de mídia para a campanha eleitoral do segundo turno, que detalha como será exibida a propaganda no rádio e na TV dos candidatos à presidência. Os programas começam amanhã, nesta sexta-feira, dia 12, e vão até 26 de outubro, antevéspera da votação. A primeira propaganda será sempre de Jair Bolsonaro, do PSL, pelo fato de ter obtido mais votos no primeiro turno. Depois será a vez de Fernando Haddad, do PT. A cada dia, a ordem dos programas alternará. Assim, Haddad aparece primeiro no segundo dia de campanha, seguido de Bolsonaro. Cada um terá direito a 2 programas de 5 minutos por dia, de segunda a sexta, no rádio e na TV. No rádio, a propaganda será transmitida às 7 da manhã e ao meio-dia. Além de 5 minutos em cada bloco no rádio e na TV, os 2 candidatos terão, cada um, 12 minutos e 30 segundos de inserções que são transmitidas ao longo da programação de cada uma das emissoras. Marielle Franco protagoniza a campanha de direitos humanos da Anistia Internacional. Além da vereadora assassinada no Rio de Janeiro em março desse ano, foram selecionadas 8 mulheres de várias partes do mundo e uma comunidade do Quênia para representar a ação. A campanha Escreva por Direitos destaca a discriminação, o abuso, a intimidação e a violência que afetam de forma desproporcional o gênero feminino. De acordo com a ONG Global de Direitos Humanos, Anistia Internacional, a ação vai mobilizar pessoas no mundo inteiro e termina em 8 de março de 2019, justamente o Dia Internacional da Mulher. A gente volta a Brasília agora. O ministro Raul Jungmann vai se reunir com representantes dos estados para discutir a questão das fake news. A Luciana Verdolim tem mais detalhes ao vivo lá de Brasília. Bom dia, Luciana. Bom dia, Vitor. Bom dia também aos ouvintes. Olha, a ideia era realizar esse encontro ainda essa semana, mas por conta do feriadão, foi transferido para a semana que vem. Quem não puder comparecer aqui em Brasília vai participar por videoconferência. O que o ministro disse que quer fazer? Ele disse que quer esquematizar com os estados uma forma de combater conjuntamente e de forma assim, uma forma de todos os estados vão tratar da mesma maneira
a questão de mensagens falsas, a questão de tentativa de intimidação de candidatos, de divulgação de notícias falsas, exatamente para comprometer, para tumultuar, para fazer com que esse segundo turno das eleições seja mais tumultuado ainda do que aconteceu no primeiro turno. Foi uma surpresa para as autoridades o fato das fake news tomarem conta das redes sociais, inclusive no dia da eleição, no último domingo. Então, a estratégia é o seguinte, o recado que está sendo mandado é que o governo está atento, o Tribunal Superior Eleitoral também vai fazer a parte dele, está querendo acordo aí com o Facebook, com o Google, exatamente para combater esse tipo de problema. E também a Polícia Federal avisa que não é impossível descobrir autor de postagens, porque a Polícia Federal tem uma série de instrumentos. Então, é preciso ficar de olho, é preciso evitar as fake news, exatamente, principalmente, né? Nunca é admissível, não se deve compartilhar fake news em momentos nenhum, ainda mais agora, às vésperas do segundo turno das eleições. E tem também a preocupação com a segurança da população em brigas políticas, né, Luciana? Imagino que isso também deve ser discutido pelo ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Segurança Pública, né? Porque durante a campanha houve vários episódios de violência relacionados aos candidatos, né? Pessoas que se declararam apoiadoras de um dos candidatos acabaram sendo vítimas de violência, né? Então, isso foi inclusive comentado pelos candidatos. Mais cedo a gente trouxe a palavra do Haddad, a palavra do Bolsonaro em relação a isso, né? Então, isso também tem gerado muita preocupação para os órgãos de segurança, né? Foi um fato até ressaltado por aquele comitê da Organização dos Estados Americanos, aquela missão internacional que está acompanhando as eleições aqui no Brasil. O grupo acompanhou o primeiro turno e vai acompanhar também o segundo turno das eleições. Eles fizeram questão de ressaltar que chamou muita atenção essa hostilidade nas redes sociais, essa briga entre os dois lados, inclusive muitas vezes estimulado pelos próprios partidos. Então, é uma questão, sim, que levanta preocupação. O Tribunal Superior Eleitoral está sendo muito criticado por não ter um instrumento legal para combater esse problema. A avaliação que se faz por muitas pessoas é que o Tribunal Superior Eleitoral perdeu até o time. Devia já ter tomado providências antes mesmo do início das campanhas. Então, assim, está sendo cobrado de todo mundo uma resposta para combater essas discussões, né? Porque, assim, o clima, o acirramento, o clima de disputa que a gente vê, principalmente nas redes sociais, a gente brinca agora que não se pode ter nem mais grupo de família, porque os dois lados, se tem apoiadores dos dois candidatos num grupo de família, é briga na certa. Então, é isso que as autoridades fazem questão de ressaltar, que não se deve ter, porque quando forem eleitos, seja qual for o candidato, no ano que vem, eles vão estar juntos aqui em Brasília, vão estar conversando, vão estar negociando, participando de reuniões conjuntas e muitas vezes tomando cafezinho na mesma mesa. Então, assim, a população, ela acha que os candidatos, na verdade, eles são oponentes, são inimigos. Não são, não, porque quando a eleição acaba, os partidos, eles se reúnem, eles discutem, eles ficam todo mundo juntos tentando achar um melhor caminho, tentando negociar a aprovação de projetos, por exemplo. Então, assim, a briga, pelo menos dentro dos partidos, é só durante a eleição, porque depois todo mundo faz as pazes e a população que acaba tendo problema, que não consegue reatar as amizades. Ô, Luciana, e virando a página, um outro assunto, o presidente Michel Temer tem reunião com a equipe energética, né? Tem uma reunião grande aqui no Palácio Planalto, que deve estar começando daqui a pouquinho. Estão reunidos representantes da Eletrobras, da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério das Relações Exteriores. Agora, tem vários assuntos em pauta. A questão, principalmente, da energia lá. Eu tenho um problema sério energético no estado de Roraima, porque Roraima pega parte da energia da Venezuela. E Roraima está tendo muitos apagões, então é preciso discutir, é preciso buscar uma saída para a questão lá do estado. E assim, a Eletrobras ontem teve uma queda muito grande das ações, depois de declarações do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, de que poderia privatizar as distribuidoras da estatal. Então tudo isso vai ser discutido, tudo isso vai ser conversado com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. Tá certo, aí a Luciana Verdolim com as notícias de Brasília. Luciana, a gente se fala mais tarde, um abraço, bom dia. Bom dia para vocês.
Falando agora do futebol, 11 horas e 10 minutos e o Cruzeiro saiu na frente, bateu o Corinthians ontem no Mineirão, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A gente tem os detalhes com o André Ranieri. O Corinthians foi derrotado pelo Cruzeiro na primeira decisão da Copa do Brasil, que aconteceu nesta quarta-feira no Mineirão. Cruzeiro 1, Corinthians 0, gol de Thiago Neves. Mais uma vez, o Timão teve uma postura muito parecida com a postura da semifinal, diante do Flamengo no Maracanã. A diferença é que dessa vez a equipe sai derrotada e vai ter que reverter esse resultado no jogo de volta que acontece jogando em casa em São Paulo, na Arena em Itaquera. Após a partida, o técnico Jair Ventura, ele conversou com a imprensa e negou que o Corinthians tenha jogado apenas por uma bola. Uma coisa é você não querer a bola. Toma a bola aqui que eu não quero. Uma coisa é você ter mais a posse de bola e não ter efetividade. Nós sofremos com a efetividade, sofremos em criar, realmente criamos pouco, você tem toda a razão, mas a posse de bola mostra que o Corinthians não jogou por uma bola, porque senão nós não teríamos. Fica claro isso ou não? Então o técnico do Corinthians, Jair Ventura, ele não teve nessa partida em Minas Gerais o Douglas, que estava suspenso com o terceiro cartão amarelo, volta no próximo jogo. E teve, por outro lado, em Belo Horizonte, o Fagner, liberado pelo departamento médico depois de uma lesão muscular. Ângelo Arauz foi expulso, jogou pouco tempo, conseguiu levar 2 cartões amarelos e por isso também será desfalque em São Paulo. Vamos ouvir agora o outro lado. Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, ele foi perguntado pelo volume de jogo que o Cruzeiro teve. 1-0 não foi um resultado muito apertado? Será que dá para garantir no jogo de volta na Arena Corinthians? Vamos ouvir o Mano Menezes. Toda vantagem ela é importante em termos de estratégia para o segundo jogo. Não tenha dúvida, né? Isso muda a postura do que o adversário tem que fazer, de como ele tem que pensar o jogo, né? O Fábio não fez uma defesa no jogo e eles vão ter que nos atacar. Então a participação do técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. Primeira decisão da Copa do Brasil que aconteceu nesta quarta-feira. O Cruzeiro levou a melhor e bateu o Corinthians por 1-0, gol de Thiago Neves. Próximo jogo acontece quarta-feira que vem na Arena Corinthians e terça-feira mais um treino aberto no estádio do Timão. Provavelmente a torcida vai comparecer para dar aquele último apoio antes do jogo decisivo que vai determinar o campeão da Copa do Brasil. De um lado o Corinthians, de outro o Cruzeiro. Tá certo, valeu André, obrigado pelas informações. Aqui com a gente já o José Manuel de Barros. Zé, bom dia em primeiro lugar. Longe de estar definida a decisão, né? 1-0 lá é um resultado até que esperado, né? Tá totalmente em aberto, né? Bom, eu tenho a sensação que o Corinthians voltou com o objetivo que ele tinha para o jogo do Mineirão. Voltar vivo para casa. Ele volta vivo, com grande desvantagem, porque fazer gol me parece que não é um dos predicados do Corinthians neste momento. A equipe tem extrema dificuldade de ser um time ofensivo e para quem precisa fazer 2 gols para ser campeão nos 90 é muito difícil, mas ele pode tentar fazer um gol e levar a decisão para os pênaltis. Ele jogou mais ou menos como jogou lá na semifinal contra o Flamengo, atacou muito pouco, pouquíssimas finalizações, mas eu repito, voltou vivo nessa disputa. Para o corintiano e principalmente com a força da torcida em Itaquera, acredito que o Corinthians tem condição de devolver um gol de diferença e pelo menos levar a decisão para os pênaltis. E é bom lembrar que na Copa do Brasil não tem o gol fora, né? O gol fora, o gol qualificado não vale agora, né? Então... É uma novidade no regulamento do Campeonato Brasileiro nessa temporada, né? Eu não sei se foi pro bem ou pro mal, né? Porque faz com que equipes que jogam como visitante deixem de tentar buscar o gol para voltar com uma vantagem significativa, né? De qualquer forma, permite ao time da casa não ter tanto medo de atacar, né? É o que a gente viu. Muito embora o Cruzeiro no segundo tempo ontem tenha tentado valorizar a vitória por 1-0 apenas. Pois é, e no final de semana tem rodada do Brasileirão também, né, Zé? Jogos importantes aí lá em cima, na parte de cima da tabela, né? Olha, Brau, e que rodada, rapaz, que rodada importante teremos nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, a começar do sábado, né, pela qualidade dos jogos, pelos clássicos, né? Santos e Corinthians se enfrentam no Pacaembu às 19 horas. É claro, mexendo na classificação, mais pro meio da tabela, uma preocupação do corintiano, o time não tá tão longe assim da zona do rebaixamento, mas tem um Fla-Flu
que coloca o Flamengo como dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro e todos aqueles que brigam pelo título de olho nessa partida e acredito até secando o Flamengo. No domingo, confrontos diretos. E aí o bicho pega. Em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. No Pacaembu, de novo, tem Palmeiras e Grêmio. E acredito que possa haver uma polarização aí. Tropeço do Flamengo e vitórias de Palmeiras e Inter, de repente Palmeiras e Inter podem se solidificar numa disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro nesse momento, porque o campeonato está muito dinâmico. E se o contrário ocorrer, de repente, o campeonato volta a ficar embolado, ou mais embolado do que está ainda nessas primeiras colocações. Pois é, né? E para o São Paulo uma rodada decisiva, né, Zé? Porque se perder agora para o Inter, já perdeu para o Palmeiras na rodada passada e praticamente, se não deu, está em vias de dar o adeus ao título, né? Eu creio que o São Paulo vai dar uma resposta nesse final de semana. Continua brigando pelo título do Campeonato Brasileiro ou vai ter que se contentar daqui para frente a disputar uma vaga para a Copa Libertadores da América. Ele perdeu pontos importantes em casa, eles precisam ser recuperados num jogo assim, um jogo duro, num confronto direto, como é esse jogo contra o Inter em Porto Alegre. É possível? No futebol tudo é possível. O momento não é bom do São Paulo, mas é hora de dar uma resposta. Se continua brigando pelo título ou vai ter que se contentar em brigar por vaga na Libertadores. Fechado, aí o José Manuel de Barros participando aqui com a gente do Jornal da Manhã, segunda edição. Zé, obrigado pela visita e daqui a pouquinho mais notícias no Camisa 10. Né? No Camisa 10, claro, as informações do jogo entre Corinthians e Cruzeiro e também já a projeção não só dos jogos do final de semana do Brasileiro, mas falando de seleção que amanhã enfrenta a Arábia Saudita e muito mais curiosidades. É muito legal o Camisa 10, né? Naquele agito e logo depois do Camisa 10 a equipe entra em campo com o esporte em discussão e aí o bicho pega, você sabe como é que é. A coisa ferve nos debates sobre Corinthians e Cruzeiro, sobre o Campeonato Brasileiro e tudo mais. A gente vai ficar ligado então, daqui a pouquinho, meio-dia, já começa a transmissão do Camisa 10 aqui no nosso canal Jovem Pan Esportes. Você acompanha tudo ao vivo. Zé, obrigado mais uma vez. Bom dia. Até mais. A gente vai a Bauru agora, no interior de São Paulo. Informações do repórter Alexandre Pitoli. A Polícia Civil de Agudos, cidade vizinha a Bauru, no interior de São Paulo, prendeu nesta quarta-feira 2 estelionatários acusados de fazerem parte de uma quadrilha que praticava o crime conhecido como falso prefeito. Crimes praticados entre os anos de 2010 e 2012, que consistiam em ligações feitas para empresas que prestavam serviços para prefeituras localizadas nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais e pediam dinheiro para estas empresas, que eram depositados em contas de laranjas. Os homens presos chegaram a arrecadar mais de R$250 mil. Um deles, o líder da quadrilha, foi condenado a mais de 36 anos em regime fechado. O outro, 6 anos em regime semiaberto, e estavam em liberdade aguardando um recurso. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. Obrigado, Pitoli, pelas informações. Agora 11h18, comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Em votos totais no Datafolha, a vantagem de 13 pontos de Jair Bolsonaro com 49% sobre Fernando Haddad com 36% significa que Haddad precisaria conquistar quase todos os votos em branco e nulos e os eleitores indecisos, que somam 14%, ou seja, um ponto a mais que a diferença entre os presidenciáveis na primeira pesquisa do segundo turno. Como é improvável haver menos de 1% de brancos e nulos, considerando que no segundo turno de 2014 eles somaram 9,6%, Haddad também precisa desesperadamente reverter votos que Bolsonaro teve no primeiro. Para isso, ele já se mostrou disposto a fazer o diabo, como é a praxe petista na hora da eleição. O diabo inclui esconder Lula, que comanda sua campanha da cadeia, e o vermelho do PT, apropriando-se do verde e amarelo, e até defender mais armas para o povo, já que o discurso pró-armas de Bolsonaro pegou entre os mais pobres, como informaram governadores do Nordeste a Haddad. É aquele choque de realidade que as maiores vítimas da criminalidade, os pobres, dão em petistas encastelados e blindados, cercados de seguranças. Haddad ainda prometeu continuar as investigações em busca da verdade e dar todo o apoio à Polícia Federal, Ministério Público, Lava Jato e Poder Judiciário. Embora o plano de governo petista preveja o controle social de todos os poderes e do MP, como já defendeu também José Dirceu.
Para completar, Haddad mente nas redes sociais, dizendo que Bolsonaro vai acabar com o 13º e cortar o Bolsa Família. Ao que a campanha de Bolsonaro não só reiterou pela enésima vez que vai manter ambos, mas para refutar de vez a mentira, prometeu dar 13º também aos beneficiários do Bolsa Família. Em votos válidos, Bolsonaro tem 58% contra 42% de Haddad, ou seja, 16 pontos de vantagem. Considerando que cada ponto percentual de votos válidos corresponde a cerca de 1 milhão de votos, a diferença a favor de Bolsonaro neste momento é de cerca de 16 milhões de eleitores. O poste de Lula, que muda de posicionamento e discurso conforme a conveniência eleitoral, realmente precisaria se transformar em outra pessoa para alcançar o primeiro colocado. O problema para Haddad é que o fingimento e o cinismo exacerbados acabam dando na vista. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Felipe. Eu lembro que você vai curtindo aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muita gente já vai chegando agora, seja bem-vindo. É a sequência do Jornal da Manhã. A gente continua apresentando para você tudo o que é notícia no Brasil e no mundo aqui no nosso canal Jovem Pan News e também pela rede Jovem Pan News. Você participa no Twitter, comenta as notícias de hoje junto com a gente. A hashtag no Twitter é Jornal da Manhã. Eu espero a sua participação. Agora um destaque do noticiário internacional. Papa Francisco comparou o aborto ao uso de um matador de aluguel. Quem tem detalhes é o Daniel Lian. O Papa Francisco comparou o aborto ao uso de um matador de aluguel para resolver um problema. Durante a homilia em sua tradicional audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice fez um dos comentários mais duros contra a interrupção voluntária da gravidez. O líder da Igreja Católica questionou se era justo um ato como este e prosseguiu acrescentando que não é justo, que não podemos eliminar um ser humano, mesmo que pequeno, para resolver um problema. É justo fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. O Papa Francisco criticou ainda a perda do valor da vida humana em consequência das guerras, da exploração do homem e da cultura da exclusão. A gente volta a Brasília agora, 11h22. Quem tem informações é o repórter Levi Guimarães. O senador Assir Gurgax, do PDT, teve negados pelo Supremo Tribunal Federal 2 recursos contra a ordem de prisão dele. No final de setembro, a primeira turma do STF determinou que ele começasse a cumprir a pena de 4 anos e 6 meses por crimes contra o sistema financeiro cometidos em 2003 e 2004. Mas como ele era candidato ao governo de Rondônia, a legislação impede que ele seja preso até 15 dias antes da eleição. Na última quinta, o TSE negou o registro de candidatura dele. O pedido de suspensão da prisão e da perda dos direitos políticos do senador foram feitos pelo Senado. O argumento é que a certidão de julgamento não determina a execução imediata da pena. A mesa diretora da casa pediu que ela só fosse cumprida após todos os recursos serem esgotados. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes rejeitaram os requerimentos. Em nota, Assir Gurgax disse que aguarda a decisão sobre um novo pedido, dessa vez ao plenário do Supremo. A defesa do senador considera que foram queimadas etapas importantes no julgamento da primeira turma, violando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório. O texto classifica como absurda a condenação de Gurgax. De Brasília, Levi Guimarães. Brasília, a gente vai ao Rio de Janeiro. As últimas informações, Rodrigo Viga. Um eventual governo de Jair Bolsonaro, caso ele seja eleito no próximo dia 28, na disputa contra o petista Fernando Haddad, não cogita, pelo menos no curto prazo, privatizar a Petrobras. Mas no médio e longo prazo, essa é uma possibilidade que pode acontecer, pode ser avaliada. A declaração foi dada com exclusividade a Jovem Pan nesta quarta-feira pelo presidente do PSL,
Gustavo Bebiano Rocha. Internamente, há inclusive quem fale no fatiamento da estatal de petróleo em 4 empresas. Uma de exploração e produção, outra de refino, uma terceira de distribuição e a quarta um núcleo duro. Aquilo que sobrar. As 3 primeiras partes poderiam ser vendidas, privatizadas lá na frente, lá no futuro. Mas, no curto prazo, a meta de um eventual governo de Bolsonaro, segundo Gustavo Bebiano, vai ser sanear a estatal brasileira de petróleo e extirpar, eliminar resquícios de PT, PMDB e outros núcleos políticos responsáveis pelo chamado petrolão na estatal brasileira. 40 nomes também, segundo Gustavo Bebiano, que vão ocupar cargos nas áreas econômicas do futuro governo Bolsonaro e já foram definidos. Esses nomes são guardados a 7 chaves e estão sendo conduzidos e liderados por Paulo Guedes, que tem um enorme trânsito junto ao mercado financeiro. O economista já teria definido junto com a equipe de campanha nomes para Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Central, além das diversas estatais brasileiras. Nesta quarta-feira, bancadas ruralista e da saúde estiveram aqui na casa de Bolsonaro, na zona oeste do Rio de Janeiro, para manifestar apoio incondicional a ele no segundo turno e num eventual governo a partir de 2019. E assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição desta quinta-feira. Lembra você que aqui no nosso canal Jovem Pan News vai começar o Ligado na Cidade. Fique ligado na sequência aqui no nosso canal Jovem Pan News. A você que acompanhou essa edição, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Um bom feriado amanhã. Estaremos de volta. Até lá. Jovem Pan News. Hashtag partiu pra cima. O Corinthians foi derrotado pelo Cruzeiro na primeira decisão da Copa do Brasil, que aconteceu nesta quarta-feira no Mineirão. Cruzeiro 1, Corinthians 0, gol de Thiago Neves. Mais uma vez, o Timão teve uma postura muito parecida com a postura da semifinal, diante do Flamengo no Maracanã. A diferença é que dessa vez a equipe sai derrotada e vai ter que reverter esse resultado no jogo de volta que acontece jogando em casa em São Paulo, na Arena em Itaquera. Após a partida, o técnico Jair Ventura, ele conversou com a imprensa e negou que o Corinthians tenha jogado apenas por uma bola. Uma coisa é você não querer a bola. Toma a bola aqui que eu não quero. Uma coisa é você ter mais a posse de bola e não ter efetividade. Nós sofremos com a efetividade, sofremos em criar, realmente criamos pouco, você tem toda a razão, mas a posse de bola mostra que o Corinthians não jogou por uma bola, porque senão nós não teríamos. Fica claro isso ou não? Então o técnico do Corinthians, Jair Ventura, ele não teve nessa partida em Minas Gerais o Douglas, que estava suspenso com o 3º cartão amarelo, volta no próximo jogo. E teve, por outro lado, em Belo Horizonte, o Fagner, liberado pelo departamento médico depois de uma lesão muscular. Ângelo Arauz foi expulso, jogou pouco tempo, conseguiu levar 2 cartões amarelos e por isso também será desfalque em São Paulo. Vamos ouvir agora o outro lado. Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, ele foi perguntado pelo volume de jogo que o Cruzeiro teve. 1-0 não foi um resultado muito apertado? Será que dá para garantir no jogo de volta na Arena Corinthians? Vamos ouvir o Mano Menezes. Toda vantagem ela é importante em termos de estratégia para o segundo jogo. Não tenha dúvida, né? Isso muda a postura do que o adversário tem que fazer, de como ele tem que pensar o jogo, né? O Fábio não fez uma defesa no jogo e eles vão ter que nos atacar. Então a participação do técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. Primeira decisão da Copa do Brasil que aconteceu nesta quarta-feira. O Cruzeiro levou a melhor e bateu o Corinthians por 1-0, gol de Thiago Neves. Próximo jogo acontece quarta-feira que vem na Arena Corinthians e terça-feira mais um treino aberto no estádio do Timão. Provavelmente a torcida vai comparecer para dar aquele último apoio antes do jogo decisivo que vai determinar o campeão da Copa do Brasil. De um lado Corinthians, de outro Cruzeiro.